Meus irmãos, vamos abrir em Gênesis 12? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Diz o texto sagrado: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus eterno, o texto está aberto para podermos ouvir a tua voz pelo anúncio, pela pregação, pela profecia. Pedimos que o Senhor fale conosco. A tua igreja precisa de alimento, Senhor. O teu povo precisa de nutrição espiritual. O teu povo veio à tua casa para louvar o teu nome, receber de ti pelos meios de graça. E a pregação, Senhor, é o grande momento desta festa de adoração. Quando o povo ouve a voz do seu Deus, assenta-se à relva para ser alimentado. Ó Senhor, não somente aqui, mas em todos os lugares onde a tua palavra está agora aberta e sendo pregada, que o Senhor edifique a sua igreja. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos diante de nós um texto emblemático e a inauguração de uma nova sessão em Gênesis. Nós passamos muitos meses estudando já a primeira parte de Gênesis e hoje pela manhã podemos concluir com o último sermão no capítulo 11. Eu trouxe essa exposição que geralmente nós fazemos pela manhã para hoje à noite, porque precisarei de um pouco mais de tempo para tratar esse assunto com os meus irmãos, no que diz respeito ao chamado de Abraão. Iniciamos, então, uma parte importante da história dos patriarcas. Esse texto tem grande significado, não apenas para judeus, mas para gentios. Não apenas para aqueles que são hebreus, segundo a carne, mas aqueles que têm o coração circuncidado e creram em Cristo segundo a fé. Mas nós também precisamos entender aqui que o propósito divino não se limitava em prometer uma terra física a Israel em Abraão, mas o propósito divino está apontando para algo muito maior, que será cumprido também por alguém muito maior. A terra física aponta para uma terra restaurada.
Abraão aponta para alguém que gerará muito mais filhos de Deus do que Abraão. Nós estamos falando de Cristo, estamos falando da obra de Cristo e de tudo o que Cristo faria. Essa narrativa que está diante de nós nesta noite nos mostra contrastes interessantes. O texto nos mostra, curiosamente, 7 promessas. 7 promessas. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. As 7 promessas feitas a Abraão são completas e contêm 5 vezes o verbo abençoar. Esta contagem não é aleatória, ela é muito significativa. A bênção quíntupla de Yahvé a Abraão é uma contrapartida às 5 maldições sobre a criação e sobre a humanidade em Gênesis 3:14 e 17, 4:11, 8:21 e 9:25. As 5 bênçãos que Deus diz a Abraão são uma resposta ao que aconteceu na queda e as 5 maldições que Deus proferiu sobre sua criação e sobre a humanidade que estava ali. Notemos então, irmãos, que as 7 promessas correspondem ao número de perfeição divina, ao número de perfeição da obra de Deus. E as 5 vezes que aparece o verbo abençoar em Gênesis 12, de 1 a 9, é uma contraparte importante. Deus está dizendo que o pecado não vencerá. Deus está dizendo que sua graça triunfará. Deus está dizendo que não é para sempre que a maldição estará sobre a criação e estará sobre o homem. Deus está dizendo que a sua obra de restauração será total e absoluta. Isso começa a aparecer de modo mais claro na Escritura, exatamente em Abraão. De modo que devemos aqui considerar também alguns pontos importantes para este sermão. Primeiro, Deus é o centro de toda a narrativa, não é Abraão. Abraão não é o herói. Deus é o herói de toda a história. A segunda coisa que nós devemos aprender aqui nessa pequena porção é que Deus fala. Deus fala. Deus é um Deus que revela-se através de sua fala. A terceira coisa é que Deus chama. Observe. Deus é o centro, Deus fala, Deus chama. Em quarto lugar, a passagem demonstra a soberania de Deus. Deus diz o que Ele quer. Em quinto lugar, Deus promete. Em sexto, Ele abençoa. Em sétimo, Ele é obedecido por Abraão. E em oitavo lugar, Ele é adorado por Abraão. Isso está nos últimos versículos. Esta ordem posta no texto é muito significativa e relevante para o contexto da igreja atual. Mas vamos desvendar algumas coisas aqui no início dessa narrativa. Primeiro, nós devemos considerar que o nome dele ainda não foi mudado aqui, ele ainda é chamado de Abrão. E ele era de Ur dos Caldeus, que é a região da Babilônia, exatamente onde a Torre de Babel foi erguida. Observe como isso é maravilhoso. Daquela confusão toda, de toda aquela impiedade surgida em Babel, Deus chama o ímpio idólatra Abraão, segundo Josué diz. Do caos, da tentativa de um lugar, de um povo empreender contra Deus, Deus chama um idólatra e o salva. Aprendemos com isso que Deus não está limitado a contexto, a lugar, a circunstância. Quando Deus quer salvar um pecador, ele entra no esgoto para tirá-lo de lá. Ele entra na boca de fumo para tirá-lo de lá. Ele entra no bar para tirá-lo de lá. Ele entra nos lugares mais indecentes da face da terra para tirá-lo de lá. Ele entra num quarto onde tem um depressivo prestes a suicidar-se para tirá-lo de lá. Deus não tem limitações. Paredes não impedem o Senhor. Contextos não impedem o Senhor. Homens não impedem o Senhor. Sistemas não impedem o Senhor. Governos não impedem o Senhor. Quando Deus quer entrar num lugar e chamar alguém, Ele vai fazer isso, como Ele fez com Abraão. Abraão está ligado a Babel, está ligado a um contexto idólatra,
um contexto de extrema desobediência a Deus. Volte comigo para Gênesis 9. Veja Gênesis 9, versículo 1, o que o texto diz. O texto diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos. E o que é que disse agora? Enchei a terra. Aqui é uma recomendação de Deus de que a humanidade deveria multiplicar-se, mas deveria se espalhar-se para vários lugares. A tentativa de Babel foi concentrar. Abraão fazia parte desse contexto idólatra, de concentração, de levante contra Deus. Quando Deus ordena a sua saída da terra do Egito, o verbo, ou melhor, quando Deus ordena a sua saída da sua terra, o verbo está aqui no pretérito perfeito. Isso indica que Deus havia chamado Abraão desde Ur, não de Harã. Em Ur, Deus já havia falado com Abraão para que ele saísse de lá. Embora inicialmente ele não tenha obedecido, seguiu seu pai para Harã, Deus fez com que Abraão obedecesse. Isso repete-se no livro de Jonas, isso repete-se na história de Paulo, isso repete-se na sua história, na minha história. Isso quer dizer, irmãos, que quando ele chama, a graça é irresistível. O homem não pode lutar contra Deus. Ele pode até lutar por um tempo, mas o homem nunca vencerá a Deus. O pecador nunca vencerá a graça, nunca vencerá o chamado de Deus. Quando Deus o chama, isso é algo dramático e radical. Ele deveria sair de sua casa, ele deveria sair de perto dos seus parentes, da casa do seu pai. Isso significa, sabe o que, irmãos? Abandonar a sua identidade, abandonar a sua cultura, abandonar a sua religião, abandonar o seu pai. Abraão precisava abandonar tudo isso em obediência à voz de Deus, um Deus que havia revelado-se a ele. Nós não temos muitas informações de como foi essa revelação de Deus a Abraão. Nós sabemos que no capítulo 12, o texto vai dizer no verso 7 que o Senhor apareceu a Abraão. Isso não aconteceu só aqui, aconteceu várias vezes. Capítulo 18 de Gênesis, nós vamos observar isso novamente. O Senhor aparece a Abraão, revela-se a Abraão. Como Deus deu, meus irmãos, a terra a Adão e Eva, assim Deus prometeu dar a terra prometida a Abraão. Agora aqui algumas questões importantes também e curiosas. Devemos notar isso. Quando nós começamos a ler Gênesis, estudar Gênesis, nós percebemos que ali nós temos uma ordem. Nós temos terra, homem, Deus. Ou Deus, terra e homem. Essas três coisas vão aparecer ali. Deus, Adão e Eva, jardim que está no Éden. Depois nós vamos ter Deus, Noé, terra, dilúvio, mas depois baixa-se as águas e Noé sai da arca com o seu povo para a terra. Nós vamos perceber então Deus dizendo a Abraão, mais uma vez a relação de Deus, Abraão, homem, com a sua família, sua esposa, tudo que estava na sua casa e a terra prometida. Quando nós lemos a respeito do cativeiro, da libertação do povo, mais uma vez, Deus, relacionando-se com o seu povo que antes estava cativo, agora volta para a sua terra. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, mais uma vez nós vamos perceber a revelação dizendo Deus, igreja, na nova terra. Esse cenário vai se repetindo várias vezes nas Escrituras, desde o livro do Gênesis. Então, a Escritura vai nos mostrar inúmeras vezes esse tripé, Deus, seu povo e a terra. Ou o rei, o reinado e a herança. Isso vai aparecendo constantemente em toda a narrativa das Sagradas Escrituras. Veja o verso 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Deus escolhe Abraão e agora lhe faz uma promessa relacionada à sua semente, à fertilidade. Abraão tinha 75 anos. Ele já era velho. A sua esposa também já era velha. E eles não tinham filhos. E Deus faz uma promessa extraordinária aqui. Que daria um filho.
e que através desse filho a semente de Abraão seria multiplicada. Através do Filho de Deus, a igreja cresce. É ele que multiplica o número dos fiéis. Abraão, Isaque, são tipos de Cristo, os dois são tipos de Cristo no Antigo Testamento. Eles apontam para Cristo. Literalmente, Abraão acreditou cegamente no que Deus estava dizendo. Abraão não disse assim, não, peraí, Senhor, qual é o PIB de Canaã? Não é assim, né? Eu não vou sair daqui assim, da minha terra, meus negócios, né? Meu pai e tal. Preciso saber, sim, Senhor, quantos quartos tem a casa lá? Eu preciso saber também algumas coisas sobre o clima. Lá é frio, lá é quente. Eu preciso saber alguns detalhes geográficos. A Bíblia diz que Abraão agora vai. Ele vai, ele obedece a Deus. A bênção que aparece aqui sobre Abraão é sobre a sua prosperidade financeira, material, sobre a sua fertilidade, a sua semente, e sobre as vitórias que Deus daria a Abraão. Então a bênção traz o poder para a vida, o fortalecimento da vida e o crescimento da vida. Deus estava dizendo a Abraão que ele faria isso. Veja o verso 2. De ti farei uma grande nação. Era Deus quem faria de Abraão uma grande nação. Não era o esforço de Abraão. Deus disse, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Um parêntese aqui. Quando o texto diz, te engrandecerei o nome, isso é dito a Abraão. Amém? Não a você. Só para constar. Que Deus não disse a você, eu vou engrandecer o teu nome. Isso é até uma contradição de acordo com o que acontece em Babel, né? E o contexto daqui é redentor. Engrandecer o nome de Abraão tem uma relação última na encarnação de Cristo. Ali o nome de Abraão é absolutamente engrandecido. Veja agora do verso 3 até o verso 5. O verso 3 diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, esta é uma fala dita a Abraão e aos seus descendentes, ao seu povo. Deus não disse a José, Maria, Marcelo, Felipe, José, Josefina, quem te amaldiçoar, vou amaldiçoar também. Quem tocar no meu vaso ungido, eu vou quebrar. Não tem essa promessa. Quando a Bíblia diz assim, quem destruiu o santuário de Deus, Deus destruirá, a Bíblia está falando da igreja. É preciso nós distinguirmos as promessas de Deus para o seu povo, para os judeus, para a igreja, judeus e gentios, para os gentios. É preciso nós distinguirmos. Muitos crentes ficam aí se frustrando, dizendo, mas Deus prometeu e até hoje não cumpriu. Chega em 102 anos dizendo, mas Deus não cumpriu. Deus disse que ia me dar, não deu ainda. Mas está olhando para uma promessa que não se dirige a você, se dirige ao povo de modo plural. Vejamos aqui o verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló é introduzido aqui na narrativa porque ele vai aparecer no capítulo 13 de forma mais intensa, né? Por meio da separação dele do seu tio. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Esse dado também é importantíssimo aqui, porque vai mostrando a velhice de Abraão chegando e os anos passando e Deus não cumprindo a sua promessa. Mais de 2 décadas para Deus cumprir essa promessa a Abraão. 2. Muito tempo. Abraão é obediente, seguindo o mandato de Deus. Deus o havia feito promessas, Deus disse que ia abençoá-lo, Deus disse que era abençoador, que abençoaria sua semente. Deus deu orientações a Abraão e disse, siga essas orientações. Aqui nós observamos também algumas coisas. Veja o verso 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, seu irmão, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã.
e lá chegaram. Ele foi e ele chegou. E ele confiou que Deus abençoaria. Agora, algumas coisas para nós. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, quando nós observamos as promessas de Deus feitas ao seu povo de modo geral, quando Deus diz que cuidará de nós, quando Deus diz que nos protegerá, quando Deus diz que nada nos destruirá, menos que a sua vontade deseje isso, nós devemos nos apropriar disso com fé, como foi com Abraão. Abraão foi e obedeceu a Deus. Abraão não tinha garantias de ninguém importante, mas da pessoa ou ser mais importante do cosmos, que disse a ele: vá, obedeça, seja uma bênção, eu vou usar você, vou usar sua vida, vou usar sua mulher, vou usar o seu filho. Deus estava garantindo isso a Abraão. Só para constar, nos lembremos que mais à frente, a mulher de Abraão disse assim: estamos velhos já. Senta aqui, meu velho, eu vou fazer uma coalhada para você, para a gente conversar. Para quem gosta, né? Porque eu mesmo não gosto. Veja só, Deus prometeu, Sara, né? Deus prometeu esse negócio, mas até hoje não cumpriu. Eu tenho um jeito. Tem H. Veja essa moça vistosa, bonita. Aí você gera um filho nela, resolveu. Meus irmãos, não tentemos ensinar Deus a fazer o trabalho dele. Não tentemos ajudar Deus a cumprir coisas na nossa vida. Esperemos que a providência de Deus se manifeste. Deus agirá. Deus fará. Deus cuida, mesmo quando nós não estamos entendendo e tudo parece confuso. Ele está dirigindo todas as coisas. Muitas vezes, ouça, você vai ter que obedecer a Deus sem nenhuma garantia humana. Apenas confiar em Deus. Apenas ir. Apenas dizer: eu creio, Senhor, e eu vou obedecer. Mesmo sem entender. Há um grupo musical brasileiro que tem boas músicas, um grupo evangélico, um grupo cristão, chamado Projeto Norte. Tem uma música deles, que o título dela é... Eu me lembro de Abraão quando eu escuto essa música. O título dela é Bote o Pé que eu boto o chão. Bote o pé, que o chão sou eu quem boto. Foi isso que Deus fez com Abraão. Bote o pé, Abraão, e o resto é comigo. Comece a peregrinação, que o resto eu vou cumprir. O lugar era de fome. A idade era avançada. Era tudo contrário a uma situação confortável. Abraão não estava jovem, a terra não era uma fartura como foi no futuro, era uma terra de fome. E Abraão vai para lá. Veja que passo de fé maravilhoso de Abraão. Mais à frente a gente vai ver que essa fé entra em crise. Mas estamos aqui ainda, vendo como esse crente está se comportando diante do que Deus estava dizendo a ele. Vamos para o versículo 6, veja só. Atravessou Abraão, a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Aqui não é apenas referência a um carvalho e a um lugar, tá certo, irmãos? Não é apenas isso. Esse registro de Moisés é muito significativo, porque o carvalho aqui era uma grande árvore usada como ponto de referência para o culto pagão. Aquele carvalho era um tótem. Ele era usado para a idolatria, ele era um símbolo idólatra naquele lugar. Indicava também a adoração aos deuses que deveria ser prestada e a fertilidade concedida pelos deuses. Observe só como a narrativa está sendo construída.
E o texto vai dizer aqui que Abraão atravessa até Siquém, até o carvalho de Moré. Moré aqui significa literalmente mestre. E ali, aquele lugar, no carvalho de Moré, os pagãos recebiam orientações. Aí o texto diz aqui que Abraão atravessa a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam naquela terra. Aqui em Canaã estava todo um contexto idólatra, semelhante ao de Ur, de onde ele veio. Mas Abraão não era mais idólatra. Abraão agora adorava o Deus verdadeiro. Quando você sai da idolatria e você volta a ambientes idólatras, você não fica, você passa. Você não pertence mais àquele ambiente. Você não deseja mais aquele lugar. Veja que aqui também está sendo estabelecido por parte do autor divino, Moisés, um contraste. Abraão adorava um Deus, estava num lugar pagão politeísta. Abraão estava recebendo uma promessa de fertilidade do seu Deus. E aqui a adoração aos deuses era também uma tentativa de fertilidade, porque os deuses faziam com que os homens fossem mais férteis, na crença do povo ali naquele período, no Antigo Oriente Próximo. Veja o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No versículo 7 nós lemos algo interessante, e o primeiro momento na Escritura que nós temos uma teofania. É uma aparição de Deus que nós não sabemos precisar como se deu. Muitos teólogos acreditam que todas as vezes que uma teofania acontece, esta é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, da segunda pessoa da divindade. Isso parece confirmar-se no capítulo 18 de Gênesis, na narrativa de Sodoma e Gomorra 17, 18, 19, quando um dos 3 anjos que aparecem a Abraão é chamado por Abraão de Senhor. Senhor. Então, esta é uma aparição de Cristo a Abraão, dando orientações a Abraão, dizendo: darei à tua descendência esta terra que você está. Ali, então, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Devemos notar que Abraão não adora a Deus em altares cananitas. Abraão não adora a Deus usando altares pagãos. Ele constrói o altar que Deus disse e adora ali. Deus quer ser adorado do seu jeito. Do jeito que ele diz. Assim, aqui, do meu jeito. Adore como eu quero. Construa o altar aqui, do jeito que eu quero. O nosso tempo é marcado por diversos tipos de manifestação de adoração, e cada um vai adorando do jeito que bem entende. Há muitos lugares ditos cristãos que estão adorando nos altares cananitas, nos altares pagãos. Estão usando meios humanistas, carnais, idólatras, invocando o nome do Senhor revelado na Bíblia. Tenhamos cuidado com isso, meus irmãos. Tenhamos cuidado com isso. Aqui uma outra coisa que nós devemos considerar. Os cananitas adoravam divindades que eram simbolizadas por árvores. O Senhor aparece a Abraão. Observe o contraste. O carvalho de Moré era um lugar onde os cananitas materializavam as divindades. Deus não se manifesta assim. Deus aparece a Abraão, não numa árvore, ele aparece a Abraão na pessoa do seu filho. Outra coisa que nós devemos considerar aqui é que eles adoravam esses deuses da fertilidade. E o Deus de Abraão diz a ele: eu te darei uma descendência. Aquele povo adorava deuses estranhos,
Abraão adorava o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Havia uma diferença grande da adoração, tanto de Abraão com o seu clã, que é o que nós vamos ver, né? O crescimento do clã de Abraão e depois de Isaac e Jacó, até chegarmos no livro do Êxodo. Há uma diferença do Deus de Abraão para o Deus das nações. O Deus das nações eram territoriais, eram deuses nacionais. Eles não eram deuses universais. E Yahvé dizia que era o Todo-Poderoso e o dono do mundo todo, e que criou todas as coisas. Ele dizia, tudo me pertence, tudo é meu, eu criei todas as coisas. Eu devo ser honrado por isso. O Deus revelado nas Escrituras é diferente dessas divindades locais que prometem coisas bem objetivas. E o seu alcance é muito objetivo. Deus apenas, Yahvé, no mundo antigo, dizia, eu sou todo-poderoso. Quando essa palavra aparece, todo-poderoso, isso era automaticamente uma afronta aos deuses antigos, porque eles não eram todos poderosos. Somente Deus afirmava isso, irmãos. Veja que o texto vai nos dizer aqui agora, no verso 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. A palavra Neguebe, em hebraico, significa sul. Então, Abraão estava indo em direção sul. O versículo 8, junto com o versículo 7, nos mostram a obediência de Abraão em adorar o seu Deus, diante de uma experiência extraordinária de receber de Deus mandamentos, de receber de Deus uma revelação extraordinária quando Deus aparece a ele. Abraão ouviu e obedeceu. Abraão viu e obedeceu. Abraão adorou diante do ensino da vontade de Deus para ele. O que aprendemos, irmãos? Aprendemos com o nosso pai Abraão que quando somos de fato servos de Deus, estamos ouvindo a voz de Deus, a exposição da palavra de Deus, que é a sua vontade, nós devemos obedecê-lo. Em segundo lugar, nós devemos adorá-lo. Você tem adorado a Deus porque você tem ouvido e aprendido a palavra de Deus? Você tem agradecido a Deus por isso? Você tem agradecido a Deus porque você pode ouvir sermões bíblicos ou porque você tem lido a Escritura e tem entendido o que a palavra de Deus tem ensinado a você? O nosso pai Abraão nos ensina que nós devemos ter um coração grato a Deus porque temos contato com a sua verdade. Não tenha apenas gratidão no seu coração quando você tiver alguma coisa de Deus. Não seja apenas grato quando algo material apenas chegar à sua casa. Não seja grato apenas quando você tiver saúde, dinheiro, melhores condições. Seja grato e adore pelo que Deus tem revelado de si mesmo para a sua vida. Desde o Éden temos o ensino da expansão do reino de Deus. A terra foi dada a eles, a Adão e Eva, para cultivarem e guardarem, para se multiplicarem, com vistas ao povoamento de todo o planeta. É assim que nós aprendemos lá no começo de Gênesis. A intenção de Deus, antes do pecado, obviamente, né, é que esse povoamento fosse feito por pessoas comprometidas com Deus Criador. Mas, devido à queda, isso é quebrado, isso é trincado, isso é rachado. O pecado trouxe maldições ao mundo caído e Deus começa a julgar o mundo desde a queda, desde os cardos e abrolhos. O pecado trouxe uma condição para o mundo desastrosa, desequilíbrio total. E não é pior, porque a graça comum vai mantendo isso para o cumprimento do plano último de Deus de salvar os homens, aqueles que ele escolheu. Aprendemos que Abel adora a Deus de modo bíblico. Noé ergue um altar, adora a Deus de modo bíblico. Celebra o Deus que purificou a terra. Noé celebra a Deus que purificou a terra. Abraão adora a Deus assim como Deus disse. Atualizando isso de modo bíblico. E você, tem adorado de modo bíblico? Você entende, estuda, pensa na adoração a Deus de modo bíblico? Depois vemos em Babel uma tentativa de levantar um reino anti-Deus, onde Deus, mais uma vez,
julga essas intenções humanas, assim como julgou o povo de Noé. Sequencialmente, a narrativa mostra Abraão chamado por Deus, como Adão foi chamado, como Noé foi chamado, para ser obediente a Deus e ser abençoado por Deus por sua obediência. Aqui também uma aplicação importante. A ideia da bênção de Deus a Abraão não é meramente por causa da obediência. Obedeça e você vai ser abençoado. Deus cumpriria o seu plano a cabo. Isso iria acontecer. Porque a sua vontade é soberana. Mas isso também não quer dizer que o servo de Deus não deve ser responsável diante do seu Deus. Deus vai cumprir os planos que Ele tem para a sua vida, crente. Ele vai cumprir. E ninguém vai impedir Ele de cumprir. Nenhum homem pode impedir Deus de cumprir o que Ele tem estabelecido para você. Nem você pode impedir. Mas você tem responsabilidade de ser obediente a Deus. Isso não gera em você irresponsabilidade. Pelo contrário, temor. Porque a sua vida está no plano redentor de Deus, para o cumprimento da vontade salvadora de Deus. Em terceiro lugar, toda essa história chega ao cume em Cristo, que fez milagres, perdoou pecados, curou doentes e disse: o reino de Deus chegou entre vós, está entre vós. Esse reino será perfeitamente consumado no futuro, mas ele já está entre nós. A promessa de Abraão, ou a promessa feita a Abraão, é cumprida sobre a sua família, sobre sua casa. Quando seus filhos nascem, Deus está cumprindo o que disse a Abraão. Deus está dizendo o nascimento de cada criança numa família do pacto. Estou cumprindo o que eu disse a Abraão. Muitas famílias serão abençoadas na face da terra. As irmãs grávidas que estão aqui nessa noite, seus maridos, lembrem-se dessa palavra quando você vê seu filho ou sua filhinha saindo de sua mãe. Deus estava cumprindo ali, ou estará cumprindo ali a promessa a Abraão. Louve a Deus naquele momento. Pastor, e aqueles que não têm filhos? Deus não está limitado à geração física para que Abraão tenha mais filhos. Deus não está. O apóstolo Paulo vai nos dizer que os filhos de Abraão são segundo a fé. Os filhos de Abraão são espirituais. Sim, aqueles que nascem na família da aliança, eles têm a bênção de Deus prometida a Abraão sobre eles. Mas aqueles que vêm pela pregação do evangelho, que viveram num mundo perdido e pecador, também têm a bênção de Abraão sobre eles. De modo que Deus não perderá, Deus triunfará. O Cristo venceu, meus irmãos. Cristo cumpre cabalmente o pacto feito com Deus e Abraão, entre Deus e Abraão. Em quarto lugar, a promessa a Abraão é cumprida plenamente. Nós lemos o seguinte, na pena do apóstolo Paulo: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A fé de Abraão é fruto de uma obra divina da redenção. A sua fé em Deus também é fruto de uma operação divina soberana no seu coração. É assim que Deus opera. É assim que Deus opera também nas famílias da aliança, irmãos. Há uma promessa de Deus a Abraão: eu vou abençoar a sua semente. E se nós estamos ligados a Abraão segundo a fé, essa promessa se estende a nós também. Deus diz ao seu povo, às famílias do pacto: a sua semente será abençoada por causa do pacto que eu fiz com Abraão. Os teus filhos estão debaixo dessa aliança.
Ainda que eles estejam longe por um tempo, eles ainda estão debaixo dessa aliança. O texto de Atos 2,39 vai nos dizer: pois para vós é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sim, Deus tem promessas para os nossos filhos. Isto é bíblico e nós não podemos abandonar o ensino bíblico no que a Bíblia diz a respeito do pacto. Deus deseja sim salvar os nossos filhos, alcançar os nossos filhos. Esta é a promessa feita a Abraão. Isso é o que Deus disse a ele que faria. As famílias serão abençoadas. Da forma que Deus fará, nós não sabemos. No tempo que Deus fará, nós não sabemos. Do jeito específico que Deus vai desenhar a história, nós não sabemos. Sabemos que cada vez que uma criança nasce no meio do povo de Deus, Deus está fazendo a igreja crescer, Deus está cumprindo a promessa a Abraão e Deus está povoando os céus. Deus não perderá. Em cumprimento, meus irmãos, a esta promessa, em cumprimento às promessas feitas a Abraão e a nós nele, por meio de Jesus, lemos em Apocalipse: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui há o cântico no Apocalipse mostrando que Deus finalmente cumpriu tudo o que disse a Abraão. Gente de todo povo, língua, raça e nação, Deus não perderá. Deus não perderá você. Deus não perderá a sua família. As promessas de Deus alcançarão você e sua casa, assim como foi com nosso pai Abraão. Amém. Vamos orar? Senhor Deus eterno, obrigado pela tua palavra, tua revelação. Obrigado, Senhor, pelo que é dito aqui nessa porção. Cumpra em nós, Senhor, a promessa feita a Abraão. Que vejamos o teu evangelho alcançando nações, povos, línguas, crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos. Que vejamos mais e mais pessoas conhecendo a graça de Deus, seja por nascimento, em famílias cristãs, sendo criadas num contexto privilegiado da graça de Deus, seja através da obra de pregação da igreja, através da evangelização, através do anúncio. Ó Deus, eu te peço como ministro e pastor desse rebanho, dá-nos força, Senhor. Dá-nos força para cumprirmos a tua ordem de anunciar o evangelho às nações. E dá-nos força para criar os nossos filhos. Dá-nos filhos. Cumpre em nós a promessa a Abraão, para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória, para o triunfo da tua graça. É o que nós te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu te peço, Senhor, por este rebanho,